Eu não bati minha meta de leitura de 2025 e agora a gente vai falar sobre isso. No ano passado, minha meta tinha sido 30 livros durante o ano. E ela já tinha sido menor do que os anos anteriores. Eu lembro que em 2024 eu li 35 livros e acho que em 2023 foram mais de 40. Então era um número bem ok, bem atingível pra mim. Mas ela já tinha sido propositalmente menor, porque eu já tava sentindo que colocar esses números não tava mais funcionando como motivação suficiente pra mim. Eu já tava tendo alguma dificuldade de não só atingir as metas, mas ficar satisfeita com a meta que eu tinha atingido no final do ano. E aí, a minha ideia tinha sido, vou colocar uma meta menor do que o que eu sei que eu consigo atingir, pra eu poder tentar me desvincular um pouco desse número e me dar a possibilidade de ler mais coisas diferentes e sair um pouco da minha zona de conforto, enquanto ainda lendo bastante coisa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não ia ser um grande sofrimento. E aí, obviamente, isso não funcionou. Durante o ano eu fiquei pensando muito sobre por que eu me apegava tanto a esse número e por que eu fazia tanta questão de colocar uma meta de leitura todos os anos. E por que essa coisa de estabelecer um número mínimo de livros que eu precisava ler durante o ano fazia tanto sentido pra mim, era uma coisa que eu continuava fazendo ano após ano. E por que isso não tava mais funcionando pra mim. E aí eu cheguei a 3 conclusões diferentes. A primeira é que eu genuinamente gosto de traquear hobbies. O segundo é que o progresso se tornava muito tangível e isso me motivava a continuar buscando o próximo livro, mesmo que talvez eu tivesse num momento que eu talvez não tivesse nenhum livro muito específico que eu queria ler muito ou algo assim. E a terceira, que talvez tenha sido a mais complicada de admitir, é que eu queria a validação do meu status como leitora. Vamos por partes. Sobre traquear hobbies. Eu acho que é a mesma sensação de receber o seu Spotify Wrapped no final do ano. A princípio é engraçadinho você ver números e resultados de alguma coisa que você gastou tanto tempo no seu ano fazendo, mas acho que pra mim é interessante ver o processo que me levou até aquele número do final do ano. Por exemplo, desse ano, dos 20 livros que eu li esse ano. Quantos livros foram de romance? Quantos livros foram de autores que eu nunca tinha lido antes? Quantos livros foram de gêneros que eu não costumo ler? E eu tive algum outro gênero favorito esse ano que normalmente não aparece tanto assim, com tanta frequência nos livros que eu leio. E aí, às vezes, eu tiro alguma coisa prática desses números, por exemplo, se a gente vai entrar nisso depois, mas eu descobri que eu leio muitos autores estadunidenses e norte-americanos no geral, bastante canadense também. E aí, uma das coisas que eu quero fazer esse ano é ler autores fora do meu eixo principal de nacionalidades. Então, eu só descobri essa informação porque eu reuni dados do meu comportamento dos últimos anos e eu consegui extrair esse padrão baseado nos dados que eu tinha. Mas, sendo sincera, na maioria das vezes é só um número divertido que me faz refletir um pouco mais sobre mim mesma e sobre quem eu sou, que é muito legal também. Bom, e aí falando de motivação e progresso. Essa parte eu acho que entra um pouco no lance de metas de ano novo e aquele desejo de ter algum objetivo pra você atingir durante o ano. Tem gente que cria meta de ir pra academia todos os dias ou de não comer doce durante a semana, e tem gente que cria meta de livros a serem lidos até o final do ano. Acho que faz parte do início de coisas novas que a gente tem todo ano, né? E aí pra mim virou uma mistura de um objetivo sólido que eu sabia que eu ia ter um bom progresso, não importava como fosse o meu ano, ao mesmo tempo que misturava um desafio leve e controlável, que me dava aquela sensação de beleza, eu preciso ser melhor do que o ano passado e eu preciso ter alguma evolução. Então, por exemplo, desde 2019 até 2023, eu fui aumentando a minha meta de leitura baseada em quantos livros eu tinha lido no ano anterior. Então, eu sempre colocava 2 ou 5 ou 10 livros a mais do que eu tinha lido no ano anterior, dependendo de como tinha sido esse hábito no outro ano. E aí, se você junta essa necessidade de motivação com aquele negócio de traquear os hobbies que a gente tava falando agora há pouco, você chega num negócio ainda mais satisfatório do que só a leitura em si. Então, além de ter a satisfação de ter terminado um livro, de ter lido um livro legal, ou até de ter lido um livro ruim que te trouxe algum entretenimento, você tá com raiva daquele livro, você quer falar sobre, você quer externalizar esse sentimento, você ainda tem a satisfação de estar progredindo numa meta que você estabeleceu como algo válido pra você desenvolver durante aquele ano. Eu uso o Goodreads pra traquear as minhas leituras
E pra mim é muito satisfatório ver o gráfico crescendo durante o ano, e aquelas mensagens motivacionais que eles colocam do tipo, você tá no caminho certo, ou se você tá atrasado, você precisa ler X livros pra voltar pra sua meta. E a mais satisfatória de todas que era, você tá X livros adiantado, continue assim. Mas aí se a gente vai analisando isso numa camada ainda mais profunda, eu acho que pra mim sempre foi uma tentativa de resgatar a conexão que eu tinha com a literatura quando eu era mais nova. Eu sempre li muito, e eu lembro com muito carinho de épocas da minha vida que eu lia mais, que eu lia mais rápido, que eu lia com mais constância, que eu lia mais variedade. E só que a vida adulta chega pra todo mundo e você acaba perdendo alguns hobbies que você tinha quando você tinha uma vida diferente da que você tem agora. Mas era uma parte de mim que eu sentia falta de cuidar. E essas metas, e colocar essas metas todo ano, elas me ajudavam até certo ponto a recriar esse hábito, com a parte da constância e de estar lendo mais. E era legal, e era saudável, e tava funcionando pro que eu precisava que funcionasse. Mas aí a gente entra no último ponto, que é a validação. Em algum momento, isso parou de ser divertido. Em partes, eu acho que foi por eu entrar um pouco mais no mundinho da comunidade literária, tanto com o canal em si, quanto acompanhando mais criadores de conteúdo no TikTok ou aqui no YouTube mesmo. Mas eu comecei a ver um lado muito doido dessas metas de leitura, que são aquelas pessoas que leem 50, 80, 200 livros por ano e falam muito sobre esse volume de livros consumidos. E acho que a gente pode até entrar na discussão de como que essas pessoas fazem isso, se elas estão ouvindo audiobook, se elas estão lendo livros menos densos e menos complexos, se novelas e quadrinhos contam como livros lidos no final do ano. Eu já vi pessoas falando que leem resumos de livros no ChatGPT e contam isso como um livro lido. Mas aí é toda outra discussão que a gente não vai ter nesse canal tão cedo. E a gente pode começar a questionar se essas técnicas diferentes são válidas e se elas contam como leituras no final do ano ou não. Mas eu acho que o ponto é que essas discussões, elas nunca acompanham o número que a gente ouve. Esses números astronômicos de leituras atingidas, eles são sempre a única coisa que a gente vê. E aí, inevitavelmente, você começa a entrar numa espiral de comparação de, poxa, como que esse outro ser humano adulto e aparentemente funcional conseguiu ler 87 livros no ano e eu só li 20, e eu tô aqui suando pra bater a minha meta de 40 e eu preciso achar uma forma de otimizar isso. E aí você começa a enxergar essa coisa que antes te dava prazer através de uma lente de produtividade e otimização que você usa muitas vezes pro seu trabalho no dia a dia. E aí, de repente, você se vê lendo uma coisa que não tem nada a ver com as coisas que você gosta de ler e que não tá te dando prazer e que você não tem nem aquela satisfaçãozinha de estou lendo um livro ruim, estou odiando, mas ainda assim estou entretida no meu ódio, só porque essa leitura específica vai te deixar mais perto de bater aquela meta arbitrária que você mesmo criou pra você se sentir mais leitor. Acho importante fazer um parênteses aqui e deixar claro que tudo isso é a minha experiência com metas de leitura e com a comunidade literária como um todo. Como isso impactou a minha visão e o meu hobby e o meu amor pela literatura. Mas não quer dizer que eu tô tentando invalidar qualquer outro tipo de relação que as pessoas tenham com leitura. Tá rolando uma discussão agora no BookTok gringo sobre justamente pessoas que falam que leram 100 livros por ano. E teve uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, mas teve uma garota que postou um vídeo falando que é injusto se você leu 100 livros no ano e você não faz um disclaimer de que você conseguiu ler esses 100 livros do ano porque você estava desempregado. A discussão não é essa, eu não quero entrar nesse mérito. Eu acho que eu genuinamente não me importo se você usou alguma técnica, tirando a parte do resumo do ChatGPT, que aí é outra polêmica. Mas tirando isso, eu não me importo se você usou uma técnica diferente, eu não me importo se você leu o quadrinho, eu não me importo se você ouviu um audiolivro ou qualquer outra coisa do tipo, ou se você só gastou 8 horas do seu dia mesmo lendo um livro e você conseguiu ler 200 livros no ano. Eu acho isso muito legal, parabéns. Toda essa cadeia de pensamentos que eu tô trazendo nesse vídeo agora é relacionado à minha experiência pessoal e como eu me vejo como leitora neste universo capitalista e consumista e
que vive se mostrando em redes sociais o tempo todo e querendo provar coisas para as pessoas que não precisam validar absolutamente nada da sua experiência. E aí, pensando nessa comparação, né, de pessoas que leram 100 livros e, pô, eu suei pra ler 20 num ano só, na verdade, essa comparação toda, essa crise que isso me gerou e essa crise que eu imagino que isso gera em outras pessoas, é uma comparação que nunca vai ser justa. A gente nunca vai saber quais foram as condições que levaram as pessoas a lerem essa quantidade gigantesca de livros todo ano. A gente nunca vai saber se a pessoa tinha mais tempo livre do que você, ou se ela realmente só usou o tempo dela de uma forma diferente, ou se ela tinha outras prioridades na vida dela e isso fez com que ela atingisse números diferentes dos nossos. E eu acho que a coisa mais importante que eu percebi no ano passado é que não é uma comparação justa nem comigo mesma. Eu não sou a mesma Júlia de 14 anos que não tinha outras responsabilidades na vida além de ir pra escola e estudar. Eu também não sou a mesma Júlia de 2023 que leu 12 livros num único mês. E eu também não sou a mesma Júlia de 2025 que ficou uns bons 6 meses sem ler nenhum livro. Eu acho que o que eu finalmente percebi no ano passado é que nenhuma dessas Júlias é menos leitora do que a outra, ou mais leitora do que a outra, porque é impossível a gente fazer essa comparação de quem é mais leitor ou menos leitor de uma forma justa e imparcial. Mesmo falando só de mim, da minha história, fazendo essa comparação única e exclusivamente comigo. E eu acho que colocar essas coisas em perspectiva esse ano, no ano passado, me fez perceber que por mais que eu tente ler 80 livros durante o ano, igual eu fazia quando eu tinha 14 anos, eu nunca mais vou conseguir me sentir da mesma forma que eu me sentia quando eu tinha 14 anos e eu tava lendo 80 livros por ano, que pra mim foi o momento que eu mais fui leitora, de alguma forma. E eu acho que tá tudo bem. E aí, se você chegou até essa parte do vídeo, você deve estar pensando, uau, incrível, vamos abolir as metas de leitura, vamos abraçar a leitura por impulso e por amor e ler o que a gente tem vontade sem qualquer tipo de pressão social para atingir números fictícios que a gente inventa. E, eventualmente, eu quero chegar nesse ponto, mas ainda assim eu queria ter uma meta de leitura para 2026. Mas seria hipócrita da minha parte ter toda essa reflexão e só colocar um número genérico relativamente alto pra eu tentar bater no final do ano. E seria injusto comigo mesma me fazer passar por toda essa frustração de novo quando chegasse lá em outubro e novembro e eu percebesse que eu tô longe de bater minha meta porque o problema é outro e não a meta em si. Então dessa vez a minha meta principal vai ser ressignificar a minha relação com a leitura e tirar da minha cabeça que existe algum tipo de juízo de valor baseado na quantidade de livros que eu li durante o ano. Eu pensei numa solução pra isso, mas eu tenho um pouco de receio de que ela me gere uma outra crise no outro extremo do espectro e que aí eu comece a criar uma mentalidade de que existe algum tipo de juízo de valor baseado na qualidade dos livros que eu tô lendo. Que eu não acho que deveria existir, mas a gente tem um outro vídeo inteiro falando sobre isso, vou deixar linkado aqui embaixo se você não assistiu o vídeo sobre leituras burras e se elas existem ou não. Mas acho que isso é uma coisa que a gente só vai descobrir fazendo e é isso. A gente volta no ano que vem pra pensar sobre, pra tentar reanalisar toda essa conversa de metas de leitura pra ver se funcionou ou não. Mas beleza, falei esse monte de coisa e cheguei na conclusão de que esse ano eu vou fazer o bingo de leitura e diversão da Júlia, porque me parece ser um jeito mais interessante de acompanhar essas metas e porque eu também gosto muito de bingo. Como uma boa meta de ano novo, as categorias foram completamente inventadas por mim e para mim, e talvez elas não façam sentido nenhum pra você, mas pra mim elas estão fazendo sentido agora e acho que é isso que importa nesse momento. Mas se você achar essa ideia interessante, tenta escolher as suas 12 categorias e vamos fazer esse bingo juntos. As minhas categorias vão ser um livro já começado, então eu vou pegar um livro que eu já parei de ler em algum momento da minha vida e eu vou terminar ele. Um livro clássico, um livro de terror, um livro brasileiro contemporâneo, um livro
livro brasileiro clássico, um livro de mais de 500 páginas, um livro banido, um autor que tá fora do meu top 5 nacionalidades, um livro sobre mitologia, um livro de ficção científica, um livro que foi publicado no ano que eu nasci, um livro que o protagonista é o vilão. E aí, como uma categoria bônus, e porque eu gosto do número 13, eu vou ler um livro que foi escolhido por algum amigo meu. E eu acho que parte da graça pra mim vai ser entender o que se encaixa em cada categoria durante o ano, conforme eu vou lendo os livros que eu vou ler durante o ano. Então, por exemplo, um livro do Victor Martins se encaixa como brasileiro contemporâneo, sendo que já é uma coisa que eu leio por livre e espontânea vontade, sempre que ele lança um livro novo. Rick Riordan, Percy Jackson e adjacentes, conta como mitologia ou não? Releituras, quadrinhos, audiobooks, fanfics, essas coisas contam como leitura de alguma forma, se eu conseguir encaixar elas em alguma categoria, elas vão contar como leitura ou não? Qual que vai ser a regra pro meu amigo escolher o livro que eu vou ler em algum momento do ano? Não sei. Vamos descobrir juntos. O que eu sei é que eu tentei escolher categorias que me fizessem sair da minha zona de conforto de alguma forma e me fizessem pensar mais e escolher melhor os livros que eu tô lendo durante o ano. Pra eu não cair naquele hábito de ler alguma coisa porque eu sei que eu vou ler aquilo rápido e eu quero ticar um livro na minha lista de 80 livros que eu quero ler até o final do ano. Quando a gente chegar em dezembro e a gente for fazer o tradicional vídeo de leituras do ano, eu quero conseguir olhar pra lista que eu vou ter no final do ano e eu quero ter orgulho das escolhas que eu fiz. Eu quero conseguir dizer que eu me diverti. E eu quero conseguir entender mais sobre a Júlia leitora dessa fase de vida que eu tô agora. Que não é a mesma que eu tava no ano passado e não é a mesma que eu tava 2 anos atrás e não é a mesma que eu tava 10 anos atrás. Eu quero entender quem é a Júlia leitora de hoje. Mas acima de tudo isso, eu quero dizer que eu consegui encontrar um jeito saudável de estabelecer uma meta pra eu tentar cumprir durante o ano e que tudo isso não foi uma coisa que me deixou maluca da mesma forma que eu fiquei ano passado pensando na quantidade de coisas que eu tava lendo durante o ano e se eu tava sendo produtiva o suficiente dentro do meu hobby que eu escolhi porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu não devia estar pensando em produtividade dentro disso. Enfim. Era isso que eu tinha pra dizer. Qual que é a sua relação com metas de ano novo? Você coloca metas pra hobbies? Você coloca metas só pras coisas práticas que você tem que fazer na vida? Se você coloca metas pros seus hobbies, como que você define essas metas? É sempre relacionado à quantidade de vezes que você vai fazer uma coisa? Ou é relacionado à qualidade das coisas que você tá fazendo? Você já teve alguma crise sobre isso? Me conta aqui nos comentários. E me conta se a ideia do bingo te pareceu interessante e você quer fazer alguma coisa parecida esse ano. Eu quero tentar trazer algum update mais ou menos no meio do ano de como tá indo esse projeto, além do tradicionalíssimo vídeo de leitura de final de ano. Mas acho que talvez seja uma coisa legal da gente fazer junto, da gente se atualizando e vendo como é que tá isso. E se tá funcionando ou se a gente só criou um monstro diferente que vai ficar nos assombrando da mesma forma que a meta de quantidade nos assombrou esse ano. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.